Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Nós estamos, meus irmãos, aqui mais uma vez, tá? Como nós combinamos domingo passado, tá? Nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos, né, a lição de número 10 da nossa revista Compromisso. Essa revista aqui, ó, tá? Nós estamos estudando essa revista nesse trimestre, primeiro trimestre de 2020, tá certo? Os livros poéticos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, tá certo? A lição de número 10 tem como título Preceitos para a Vida Cristã, tá certo? Então nós vamos aprender aqui no livro de Provérbios, né? Precisamente dos capítulos 23 ao capítulo 31, a gente vai ver aí preceitos para a vida prática. Claro que dentro da palavra de Deus, tá certo? Quando a gente fala sobre preceitos para uma vida prática, a gente está falando dentro da palavra de Deus. O interessante é que nós, como cristãos, como crentes, muitas vezes nós queremos ter uma vida prática. Queremos ter preceitos em uma vida prática, tá certo? Mas muitas vezes nos esquecemos que esses preceitos, eles têm de estar de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Da mesma forma, a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima do país. Mas temos os estados e temos os municípios, tá certo? Então, todas as leis que são votadas nas câmaras de vereadores de todos os municípios, nas assembleias legislativas dos estados, elas não podem interferir, elas não podem ir de encontro à Constituição Federal. Da mesma forma, a minha vida e a sua vida, ela não pode fugir dos parâmetros divinos que é a Bíblia Sagrada. Tá certo? Uma coisa que eu fico prestando muita atenção, isso aqui a gente está falando antes de começar a lição, tá certo? O que eu acho muito interessante é que tem pessoas, isso eu já vi muitas vezes, tá certo? Tem pessoas que dizem o seguinte: eu queria ter uma mulher semelhante àquela mulher do meu irmão ali, meu irmão fulano de tal. Eu queria ter um marido igual ao marido da minha irmã ali, fulana de tal. Eu gostaria de deixar bem claro para você uma coisa, tá certo? Deus, ele de forma nenhuma, Deus ele destrói uma família para construir outra. De forma nenhuma. Isso eu digo com a maior segurança possível dentro das Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus ele é santo. E a Bíblia diz que ele não coabita com mentira, ele não coabita com prostituição, ele não coabita com fornicação, ele não coabita com nenhum tipo de coisa que venha a denegrir o caráter dele. Ele não vai fazer isso. Tá certo? Então, assim, só uma introdução básica para que a gente possa entender a quem nós estamos servindo. Quem é o Deus que nós estamos servindo. Qual o caráter do nosso Deus. Então, quando a lição diz preceitos para a vida prática, está se falando a nossa vida material dentro dos princípios divinos. Então, não vai fugir disso aqui. Tá certo? Então, para a gente dar início, né, à nossa lição, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos falar aos irmãos e amigos que vão acompanhar essa live de uma forma transparente, sem palavras dúbias e de uma forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos, Deus, pelo nosso alimento que o Senhor não tem deixado faltar. Agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Nessa hora, Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra de uma forma íntegra, de uma forma sábia, e que tudo, ó Deus, o que nós venhamos falar aqui, em primeiro lugar, tenha a Tua aprovação. Nos ajuda, nos capacita, abençoa, Deus, aos meus irmãos que irão acompanhar essa live junto conosco. Que se estiver nos Teus planos, se também for da vontade deles, eles possam participar, eles possam estar participando da lição, eles possam estar, se possível, tirando suas dúvidas, e que o Senhor Deus possa me orientar, possa me usar para que essas dúvidas possam ser tiradas.
Nos ajuda, Deus, para que possamos glorificar o Teu nome. Nos dá um dia feliz e abençoado. E também nós te pedimos, Deus, que se for da Tua vontade, se estiver nos Teus planos, Deus, extingue esse coronavírus da face da terra. Nós não estamos, Deus, aqui confiando em vacinas. Nós não estamos aqui, ó Deus, confiando em remédios, em médicos, em cientistas. Nós estamos confiando no Senhor. E acreditamos, Deus, se estiver nos Teus planos, se for da Tua vontade, Tu vai levantar um cientista, Tu vai levantar um médico, Tu vai levantar um laboratório farmacêutico, ó Deus, para a confecção do remédio. Mas, em primeiro lugar, o Teu nome deve ser glorificado, porque o Senhor foi que proveu tudo isso. Muito obrigado, Deus, por tudo. É o que nós lhe oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como nós falamos, né, o título da nossa lição é Preceitos para a Vida Cristã. O texto base está lá no livro de Provérbios, capítulo 28, o verso 6, que diz assim: 28:6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que ele seja rico. Nós podemos entender que o livro de Provérbios ele é um livro que ele nos traz conselhos práticos. Provérbios, em quase sua totalidade, foi escrito por Salomão, com exceção de alguns capítulos, tá certo? Mas em quase toda a sua totalidade foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E não sou eu que estou dizendo, a própria Bíblia diz que o próprio Deus disse: antes de você e depois não haverá homem com maior sabedoria que a sua. Então Salomão, na verdade, ele teve uma sabedoria dada por Deus, né? Proveniente de Deus. E nós vemos aí, na leitura que nós fazemos na Bíblia Sagrada, que Salomão, na verdade, ele passou por várias situações onde a sabedoria que ele tinha dada por Deus foi o princípio para que ele pudesse ter saído de várias questões difíceis, como a gente pode lembrar, aquela questão em que ele, as duas mulheres, né, uma mulher teve uma criança e a criança morreu, e durante a noite essa mulher foi lá e tirou a criança da outra amiga dela que estava viva, dizendo que era filho dela, e colocou a morta no lugar da criança que estava viva, né? Quando aquela mulher acordou pela manhã, percebeu que não era o filho dela e disse à mulher que ela devolvesse a criança, porque aquela criança que estava morta não era dela, né? Socorro Santos, é minha prima, tá certo? Socorro Santos tá lá no Icó, lá no Ceará, tá certo? E tá vendo o vídeo aí da gente, tá certo? Deus abençoe, Socorro, a você e a todos aí, né? A Guia, Maria Augusta, eu esqueço o nome do restante do pessoal, Cida, Gera, Deus abençoe a todos vocês aí, eles estão lá no Icó, lá no Ceará, tá certo? Então, como a gente estava dizendo, as duas mulheres foram perante Salomão, né? Para que ele resolvesse essa situação, tá certo? E quando chegaram lá diante de Salomão, cada um contou sua versão, né? E Salomão disse: então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a criança e vamos cortá-la ao meio. Eu vou dar uma parte a você que diz que é a mãe, né? E vou também dar uma parte a você também que está dizendo que é a mãe. Então vocês vão ficar satisfeitos, cada um vai ficar com uma parte da criança. E Salomão tinha na sua cabeça, tinha na sua inteligência que aquelas mulheres, a que fosse verdadeiramente a mãe, iria preferir perder o filho do que vê-lo morto. E automaticamente, né, quando Salomão propôs essa ideia, a verdadeira mãe disse: não faça nada com a criança, não. Deixe ela com essa pessoa aí, com essa mulher aí. Eu prefiro ver meu filho longe de mim, mas que ele esteja vivo. E a Bíblia diz que Salomão conseguiu julgar essa causa, tá certo? De uma forma sábia, e entregou o filho à sua verdadeira mãe, tá bom? Então isso é só para a gente entender, né, como Salomão ele se portou diante de uma situação como essa aí, tá certo? Uma situação difícil de se resolver, né? Uma situação bem, vamos dizer assim, difícil mesmo. A palavra correta é essa. Uma situação difícil
de se resolver, mas Salomão, pela inteligência, pela capacidade, pela sabedoria que Deus deu a ele, ele conseguiu resolver a situação. Então, preceitos para a vida prática. Eles são 10, tá certo? Do nosso primeiro trimestre de 2020, tá certo? Quem estudou a lição, o textual está lá em Provérbios 28:6, nós já lemos, e vou ler de novo, tá certo? Que pode ser que tenha alguém chegado agora. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda mesmo que ele seja rico. Então, esse é o texto de Provérbios, tá certo? E a introdução da nossa lição diz assim: dos capítulos de 1 a 24 são escritos por Salomão. Os capítulos de 25 a 29 são de Salomão também, mas organizados por um grupo editorial escolhido pelo rei Ezequias. Então, alguns súditos de Ezequias, eles escreveram, né? Mesmo sendo o texto de Salomão, eles apresentaram os capítulos de 25 a 29, tá certo? Os capítulos de 30 a 31 aparecem com os autores Agur e Lemuel. Isso aqui a gente vai ver mais na frente, tá certo? Apesar de não sabermos muita coisa a respeito deles, no caso desses dois autores, dos capítulos de 30 a 31, é importante saber que esses dois sábios desconhecidos registram seus provérbios pela inspiração divina. Tá certo? Os textos bíblicos apenas dizem que Agur era filho de Jaque e que Lemuel foi um rei de Massá. As identidades de Agur e Lemuel são muito debatidas. Inclusive, tem uma linha teológica, tá certo? Que diz, no caso uma tradição judaica também, que considera esses nomes como pseudônimos de Salomão. Eles, na verdade, estão dizendo o seguinte: foi o próprio Salomão que escreveu, porém com outro nome, com apelido, pseudônimos, né? Apelidos, enfim. Tá certo? Então, para a gente começar essa nossa introdução, tá certo? O primeiro ponto da lição diz o seguinte: diversos preceitos e provérbios. Está lá no capítulo 23 e no capítulo 24 de Provérbios. Tá certo? O que são preceitos? Preceitos são ordens, são regras, são normas, são condições. Quando a gente diz assim, tudo tem de estar nos preceitos de Deus, significa dizer que tudo está dentro da ordem, das regras que o Senhor nos dá, tá certo? Que estão escritas na Bíblia Sagrada. Se nós lemos a Bíblia Sagrada, se nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que esses preceitos, que essas regras fazem parte do caráter de Deus, tá certo? Começa alertando para a etiqueta à mesa, coisa que é muito simples, né? Mas muito importante. Afinal, ele era rei e com certeza recebia convidados com comportamentos os mais diversos. Tá certo? Então aqui vocês veem o seguinte, que Salomão ele começa por uma coisa básica. Os preceitos para a nossa vida, ele começa a falar de algo básico. Ele começa aqui no capítulo 23 e 24, ele começa a falar a respeito de etiqueta à mesa. De como o homem e a mulher devem se portar diante da mesa. Tá certo? O autor da lição, inclusive ele até diz assim, existem pessoas, inclusive do nosso meio, que eles vão para a mesa e enchem o prato de comida, né? E depois, como não dão conta, eles enchem o prato de comida até por uma questão, tem um ditado que diz que muitas vezes nós comemos com os olhos. A gente olha, né, para aquela comida, acha bonita, acha agradável, mas a fome que nós estamos naquele exato momento, ela não vai comportar aquela quantidade de comida, mas muitas vezes nós fazemos isso, inclusive até pelos olhares mesmo, né, pelo olho mesmo. Deixam metade da comida que com certeza vai para o lixo. Isso é algo importantíssimo que Salomão está falando, tá certo? Nos nossos dias atuais, em que milhões de pessoas no mundo todo morrem diariamente, tá certo? Por falta de comida, muitas vezes nós temos a comida na nossa mesa. Muitas vezes nós temos a nossa geladeira farta, nós temos os armários da nossa cozinha cheios de comida e muitas vezes nós estamos esbanjando a comida. Isso, no meu ponto de vista, é um erro grave. Porque a Bíblia diz que tudo que nós temos pertence ao Senhor, inclusive o alimento. Quem nos dá é Ele. Tá certo? E nós muitas vezes não nos portamos como devemos nos portar diante do alimento que Ele nos dá. Eu fico muito indignado aqui na minha casa
Quando, por exemplo, a gente compra fruta, né? Aí banana, maçã, manga, goiaba, fruta em geral, né? E a gente coloca nas chamadas fruteiras da vida. Mas muitas vezes a gente coloca essas frutas lá como se fosse somente um enfeite, né? Algo que está ali para que o povo passe, olhe, contemple, ache bonito e não coma. Meus irmãos, aquilo ali não é uma vitrine. As fruteiras que tem na nossa casa é simplesmente para você depositar naquelas fruteiras as frutas que você comprou. Mas que elas têm de ser consumidas. E existem pessoas que não consomem aquilo ali. Existem pessoas que não usufruem daquilo ali. Não se alimentam com aquelas frutas. E o final é o quê? As frutas apodrecem e vão parar no lixo. Isso é um desperdício que Salomão está dizendo. Tenham cuidado com isso. Uma coisa básica, uma coisa simples que a gente vê no nosso dia a dia, mas que a Escritura Sagrada está recomendando que nós devemos ter cuidado para que isso não seja repetido. Né? Que isso não seja repetido. A gente precisa entender que alimento hoje é caro. E não é nem a questão de ser caro, é a questão de que nesse exato momento, acredito que todos nós já almoçamos e alguns até já lancharam. Né? Como lá diz na terra lá da minha prima Socorro, já merendaram, né? Às 2h40 da tarde. Tem muita gente que já almoçou e já merendou, já lanchou. E existem, meus irmãos, uma vasta gama de pessoas que nesse dia de hoje, nesse domingo, nem café tomaram ainda. Então é isso que Salomão está dizendo, cuidado. Ele começa com uma coisa simples, né? Aí aqui ele completa aqui, o autor, deixam metade da comida que com certeza vai para o lixo. Aí ele diz, já vi em reuniões de confraternizações em igrejas, pessoas agindo assim. Entendo que se sobrar a comida em uma panela, se você faz muita comida, se você prepara muito feijão, se você prepara muito arroz, se você prepara muita carne, se essa comida ela permanecer em uma panela, aquilo ali ainda dá para você aproveitar. Né? Tem pessoas que cozinham 1 quilo de feijão, passam uma semana, mas ele lá na geladeira, você tira aos poucos, né? Coloca o que a sua família vai comer naquele dia e o restante vai para a geladeira. Tem pessoas que congelam a comida, tem pessoas que fazem de vários tipos. Né? Então, se essa comida ela tiver em panelas, como a própria lição está dizendo aqui, pode se aproveitar depois. Isso não tem problema nenhum. Mas, se sobra em um prato, o destino certo sempre vai ser o lixo. Ninguém vai pegar uma comida que está num prato que alguém não comeu, que deixou lá. Ninguém vai colocar numa panela e esquentar para outro dia. Não vai. Geralmente, essa comida que é deixada nos pratos, né, elas vão para o lixo. Aí o autor está dizendo aqui, entendo como pecado, quanto tantos passam fome em nossos dias. É um ato da gente pensar, é uma atitude para a gente começar a pensar nisso. Tá certo? Pecado. A Bíblia diz que se eu souber o que é para fazer, né, e não faço, cometo pecado. Então, se eu estou estragando a comida, se eu estou desperdiçando a comida, né, e não guardo aquela comida, ou não dou um prato de comida a quem está com fome, e aquela comida que eu poderia estar dando a quem está com fome eu jogo no lixo, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Então precisamos ter cuidado nisso aí. Tá certo? Precisamos ter muito cuidado nessa situação. Tá bom? Alguns versículos falam sobre não fazer certas coisas, né? Como nos versículos 3, 4, 6, 9, 10, 13, 17, 20 e 21. Isso aqui está sendo falado, tá certo? Do capítulo 23, tá certo? Esses versículos que eu falei, o 3, o 4, o 6, o 9, o 10, o 11, o 10, o 13, o 17, o 20 e o 31. Desses 35 versículos no total, 9 nos instrui a não fazer algo. O que é que ele instrui para que a gente não faça? Né? Beber, não deixar de ensinar a criança e algumas outras advertências lá, tá certo? São versículos importantíssimos para ler e meditar, pois aprendemos não somente o que fazer e o que não devemos fazer, para nosso próprio bem.
Nesse capítulo 33, nesse capítulo 23, perdão, tem um texto que me chamou muita atenção quando ele diz assim, que se a criança ela não for corrigida no tempo certo, no futuro ela vai envergonhar os seus pais. E isso, meus prezados irmãos e amigos, é a pura verdade, tá certo? Se nós não educarmos, se nós não exemplarmos os nossos filhos quando crianças, corre um sério risco dele nos envergonhar na sua fase adulta. O meu avô, ele tinha um ditado, e passou para o meu pai me disse isso quando era vivo, em que ele dizia o seguinte: é melhor você fazer a criança chorar quando ela é pequena, do que quando ela crescer, ela fazer você chorar. É melhor você dar uma tapinha, uma palmadazinha na criança, sem machucar, sem criar hematoma, sem quebrar braço, que a Bíblia não admite isso, a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia manda corrigir quando necessário. Não é para se estar batendo na criança por qualquer motivo. Não é para estar espancando a criança. Não é para estar descontando uma raiva que você tem dentro de você na criança. Isso a Bíblia condena. Isso aí é pecado, isso não existe. Tá certo? Mas o que é que a Bíblia recomenda? A Bíblia recomenda que a criança seja exemplada. Tá certo? Hoje, nos nossos dias atuais, existe a lei da palmada, em que o pai e a mãe não podem mais dar uma palmadazinha no menino. É crime. As próprias crianças hoje já sabem disso. Tá certo? Isso é crime. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tá certo? Se você não exemplar a sua criança hoje, se você não corrigir a sua criança hoje, se você como pai e mãe não der um corretivo na criança dentro daqueles princípios que eu falei, tá certo? Nem quebrar mão, nem braço, nem pé, nem dedo, nem machucar, nem deixar hematoma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas se você não corrigir a criança quando for necessário, lá na frente, em vez de ela chorar hoje, com aquela correção que você está aplicando, lá na frente, quem vai chorar é você ou eu, como pais dela. Tá certo? Como a gente vê hoje. Mães que choram, mães que, sei lá, vivem em depressão porque os seus filhos hoje estão presos. Os seus filhos hoje estão em um presídio. Porque quando eles eram pequenos, não tiveram limites, não foram impostas regras que tem de existir, meus irmãos, tem de existir. Então Salomão ele explica isso, né? Salomão ele explica isso. São versículos importantíssimos para ler e meditar, pois aprendemos não somente o que fazer, como também o que não devemos fazer, para nosso próprio bem. O mundo é mau, esse mundo que a gente vive é mau. Você ensina a criança a vida toda. Se ela chegar hoje no colégio, na escola que ela estuda, todo aquele argumento que você utilizou para a vida daquela criança lá, para o ensinamento daquela criança, os amigos dela tiram em fração de segundos. Isso para vocês terem uma ideia que o mundo é mau e está pronto para nos engolir. Tá certo? Está pronto para nos engolir. Não é à toa que a Bíblia sempre nos alerta dos perigos em várias áreas da nossa vida. Quem estiver estudando com a gente aqui essa lição, tá certo? Que eu vou repetir de novo, preceitos para a vida prática. Quem chegou agora, tá certo? Tá lá no livro de Provérbios, o texto áureo, o capítulo 28, o verso 6. Quem tiver com a Bíblia aberta pode ler aí, tá certo? Texto áureo, Provérbios 28, 6. E os textos que nós iremos estudar em toda a lição, começa do capítulo 23 de Provérbios, vai até o capítulo 31, que é o final do livro de Provérbios, tá bom? Então, o que é que a gente precisa entender? Que a Bíblia ela nos recomenda fazer determinadas coisas e diz que outras coisas não podem ser feitas. Tá certo? O livro de Provérbios ele ensina com relação a a educar uma criança, com relação a se portar diante de uma mesa, com relação ao marido com relação à esposa, a esposa com relação ao marido, com relação a você ser fiador de alguém, emprestar seu nome, fazer empréstimo. Ensina preceitos básicos para a vida humana que precisam ser observados. Tá certo? Capítulo 24.
os versos 17 e 18, a gente lê o seguinte: quando o teu inimigo cair, não te alegres quando tropeçar, nem se alegre o teu coração para que o Senhor não veja, e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Tá certo? Um princípio básico de relacionamento e de amor cristão, enfatizado por Jesus nos evangelhos, é o cuidado em não nos alegrar com a queda do outro. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é um assunto que a gente poderia ficar falando aqui por várias horas. Tá certo? Por várias horas. Como as pessoas se alegram com a nossa queda. Como as pessoas se alegram quando a gente está numa situação difícil. Existem mais pessoas se alegrando com a nossa desgraça, com aquela fraqueza, com aquela queda, do que pessoas que estão pedindo a Deus que a gente se levante. Tem muito mais pessoas. Tem um hino de um cantor aí que eu não lembro o nome dele, mas que diz assim: não conte seus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem, remédio para curar e nem forças para te erguer. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos desabafando com o inimigo. Muitas vezes a gente vai contar algo que está passando na vida da gente, alguma coisa que aconteceu, um deslize que eu dei na vida, um tropeço que eu tive na vida. Muitas vezes está acontecendo aquilo comigo e eu vou contar a pessoa que quer ver a minha desgraça. É isso que Provérbios está falando aqui. É isso que Salomão está falando. Né? Jesus, nos evangelhos, é o cuidado, né? É o que Jesus fala. É o cuidado de não nos alegrar com a queda do outro. A Bíblia, o que Jesus disse? Vocês devem chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nos nossos dias de hoje, é mais fácil o indivíduo se alegrar com aqueles que estão sofrendo. É muito mais fácil hoje nós nos alegrarmos com aquele que está caído. E nunca o contrário. Nos alegrar porque o outro conseguiu, porque o outro conquistou, porque o outro foi abençoado, porque o outro chegou lá. Dificilmente a gente faz isso. Tá certo? Infelizmente, quantas pessoas se alegram quando alguém tropeça ou pratica algo fora dos princípios da palavra? Aí vem as expressões, né? Eu sabia, nunca me enganou, bem feito e etc. As pessoas torcem tanto para o outro cair, torcem tanto para o outro fazer alguma coisa errada, que eles já ficam nessa. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não disse a você que fulano não era isso, que fulano era aquilo. Eu disse, mas ninguém quer me escutar. Então, surgem essas expressões, né? Este é um preceito que precisamos estar atentos todos os dias. Quando uma pessoa nos prejudica, a vingança e o desejo de que ela se dê mal é automático. Às vezes a gente nem precisa falar, mas só a alegria que é colocada no rosto da gente, quando aquela pessoa que nos fez mal, ela cai, ou ela está num momento de dificuldade na vida, o sentido de vingança é automático. Aparece assim que a gente não sabe nem de onde vem. Né? Mas Deus nos ajuda a limpar esse sentimento. Tem de ser limpado do nosso coração esse sentimento de vingança. Tá certo? O próprio Deus, ele diz o seguinte: minha é a vingança, eu os recompensarei, diz o Senhor. Não precisa, meu irmão, eu estar me vingando de ninguém que me fez um mal. Para quê? Porque se eu dizer assim, eu vou me vingar de fulano, é porque fulano me fez um mal, eu preciso me vingar dele. Com essa sua atitude, você está demonstrando explicitamente que você não confia em Deus. Não confia em Deus. Olhe lá se você crê que Ele existe. Porque, meus irmãos, muitas vezes, eu já fui caluniado, eu já fui agredido verbalmente por pessoas. Eu sei que existem pessoas que não gostam de mim. Claro, meu irmão, ninguém agrada todo mundo. A gente não agrada 100%. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu não quero o mal de nenhum deles. Se eu soubesse, na verdade, quem era. Eu não sei. Eu estou dizendo aqui porque todos nós temos inimigos, tá certo? Você é bonzinho, você procura fazer as coisas certas, você procura andar no caminho de Deus, você procura fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que você, a partir desse momento, vai ter inimigos. A partir desse momento, você vai ter inimigos.
Tá certo? E nós não precisamos estar desejando ou sonhando com a queda daquela pessoa que está nos fazendo mal. Pelo contrário, a Bíblia diz, e o livro de Provérbios também diz, né? Quando o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Quando ele tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto, você vai amontoar brasa de fogo sobre a cabeça dele. Tá bom? Segundo ponto da lição, mais preceitos e provérbios. Agora sobre os capítulos 25 a 29 do livro de Provérbios, tá certo? Continua os conselhos para uma vida em sociedade. Interessante no capítulo 25, os versos 6 e 7. O rei Salomão chama a atenção para pessoas que buscam os primeiros lugares de honra e depois são convidados a voltarem para o final da fila. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, se vocês já presenciaram isso. Mas existem pessoas que elas querem a evidência a todo custo. Existem pessoas que elas querem ser o tal a todo custo. Existem pessoas que elas querem estar em evidência a todo custo. Elas querem que os holofotes sejam ligados para ela a todo custo. E não é assim. Não é por esse lado. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, não foi uma nem duas pessoas que chegou para mim e disse que o irmão poderia ser pastor. Já chegou muitas pessoas para mim e disse isso. Irmão Davi, o irmão seria um ótimo pastor. E eu vou ser sincero e vou dizer a mesma coisa que eu disse a todos eles. Eu não fui chamado para isso. Até aqui, eu não fui chamado para pastorear uma igreja. Eu sei aonde eu posso ir. Eu sei até onde posso chegar. E brincar com as coisas de Deus não é o meu forte. Tá certo? Eu prefiro continuar como um simples servo. Eu prefiro continuar como um humilde professor de escola bíblica dominical. Que inclusive até o outro professor da escola dominical junto comigo é meu irmão Gustavo. Que eu estou sentindo falta dele. Ele não está aparecendo aqui nas lives. Tá certo? Era para ele estar gravando também as lives das lições. Ele é professor junto comigo na nossa classe lá dos homens, na Igreja Batista de Jardim Paulistano. Para mim é um cara fora de série. Como eu já disse, é um cara que eu não tenho condição de amarrar o cadastro do sapato dele. É um cara top mesmo. Mas para a glória de Deus, claro. Então eu sei aonde eu estou. Eu sei até onde eu posso ir. Mas eu não me sinto. Eu não recebi esse chamado. Você vai ser pastor. Eu não recebi esse chamado. Eu posso ensinar, eu posso pregar, eu posso algumas vezes até aconselhar alguém, não tem problema. Todos nós, todos os servos do Senhor precisam fazer isso. Mas eu não me sinto na condição de dizer eu quero ser um pastor. Não tenho esse desejo. Não tenho esse desejo. Tá certo? E muitas vezes as pessoas querem ser sem receber chamado algum do Senhor, querem estar na primeira fila e muitas vezes são convidados a voltar para o final da fila. Porque não deu. Tem um colega meu, um amigo meu, que faz muito tempo que eu não vejo ele, aqui de Campina Grande, que ele se denominou pastor. Saiu rebelado da igreja a qual ele era membro, discutiu com o pastor da igreja que ele era membro e saiu. Saiu em rebelião. E montou uma igreja para ele. E a situação desse cidadão hoje, meus irmãos, é algo deplorável. A situação dessa pessoa, pelo que eu já ouvi falar, é algo de partir o coração. Porque fez algo que não estava preparado para aquilo. Quis ser algo, quis ser alguém que Deus não escolheu para ser. Então a gente precisa entender isso, tá certo? É o rei que determina quem sentará em cada lugar. Mas vemos pessoas que querem ocupar cargos e posições e fazem de tudo para lá estarem. Tá certo? Eles fazem de tudo para estarem lá. Para mim, no caso para o autor da revista, da lição, isso é corrupção e tráfico de influência. O reconhecimento da liderança é feito pelos liderados. Aqui é um ponto-chave. O reconhecimento de uma liderança tem de ser feito pelos seus liderados.
Quer um exemplo? Se eu faço parte de uma igreja hoje, e a igreja, como ela tem autonomia, a igreja ela tem a autoridade de sim ou não, certo? Se a igreja olhar em comum acordo, e suponhamos que isso não aconteça, se a minha igreja que eu faço parte, ela hoje ficar sem pastor, espero que não aconteça isso. O pastor Davi Calebre é um homem de Deus, é uma pessoa que acredito Deus o chamou para ali, tá certo? E ele vai passar muitos e muitos anos lá. Mas suponhamos que essa igreja hoje estivesse sem pastor. E a igreja decidisse entrar em contato com a Convenção Batista Brasileira e dissesse assim: nós entendemos que o irmão Davi Pérez ele é apto para exercer o ministério pastoral. A igreja poderia entender que eu tinha as condições e a capacidade de ser um líder. Mas isso tem de partir da igreja. Isso tem de partir dos liderados. Não parte de mim que quero ser. Tem de partir dos liderados. Então é isso que a lição está dizendo. E tem muitos que se acham capazes. Querem estar no topo da coisa. E não era para estar lá. Tá certo? E não imposto por uma pessoa que ambiciona o poder. É muito melhor ser convidado e assumir um lugar mais elevado do que o contrário. Sabedoria nessas horas também. É muito melhor, meus irmãos, muito melhor você ser convidado e exercer um cargo de honra do que você dizer eu quero ser e não ter a mínima condição. É isso o que a lição está querendo falar para a gente, tá certo? Outra preciosidade é no capítulo 25, verso 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvos de prata, assim é a palavra dita na hora certa. A palavra pronunciada na hora certa, para a pessoa certa, e da forma certa é comparada, e da forma certa para a pessoa certa, e da forma certa é comparada a uma bandeja de prata com muitas maçãs de ouro em cima. Não tem preço. Os irmãos querem uma ilustração básica disso aqui? A palavra certa para a pessoa certa na hora certa. Exemplo, o marido chega em casa, a mulher passa o dia dona de casa, geralmente as mulheres trabalham mais do que os homens, isso é uma realidade. Não é porque eu sou homem que vou dizer que a mulher não faz nada, não. Se eu trabalho e minha esposa fica em casa, muitas vezes ela trabalha mais do que eu dentro de casa. Tá certo? Muitas vezes ela vai trabalhar mais do que eu dentro de casa. Aí suponhamos, ela está em casa, organiza a casa, ajeita tudo e tal. Aí minha filha traz um problema para casa. Desobedece, quebra alguma coisa, vem uma reclamação do colégio, enfim, alguma coisa que aconteça aí. Tá certo? A minha esposa, eu chegar em casa, eu já vou chegar no final do dia cansado, estressado, muitas vezes com dor de cabeça, muitas vezes tentando resolver algo, muitas vezes sair para conseguir o dinheiro para pagar uma conta e não conseguir, você já chega estressado. Aí a esposa, em vez de entender, rapaz, Davi vai chegar cansado, Davi vai chegar estressado, Davi ele precisa descansar, porque o dia de trabalho dele acredito que foi exausto. Não, assim que eu abro a porta, a minha esposa ela já chega e já diz, fulana fez isso, isso e isso, quebrou a asa da xícara, veio uma reclamação no colégio dela, ela respondeu ao professor. Meu amigo, que palavra é essa? Onde é que eu estou entrando? Estou entrando em casa ou estou entrando na ouvidoria? A gente precisa entender isso. A palavra certa, na hora certa, a pessoa certa. A palavra certa pode até ser. Minha esposa ela escolheu a palavra certa. Quem tem de exemplar o meu filho sou eu, não é o vizinho, nem o professor, não, sou eu. A palavra certa, a pessoa certa, realmente, ela tinha de falar para mim mesmo. Mas a hora era aquela. O momento de falar era aquele. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que não é por esse lado. Não é por esse lado. A gente precisa entender que não é assim. O problema é que muitas vezes atropelamos o processo e invertemos a ordem das coisas. Falamos o que devemos com a pessoa errada,
ou falamos com a pessoa certa, mas na hora errada. Foi o que eu acabei de falar agora. Né? Repare que é um tripé. Hora, pessoa e a forma. A hora certa, a pessoa certa e a forma certa de falar. Sabedoria é buscar manter esse tripé em nossas palavras para que sejam bênção para nós e para quem é alertado. A gente precisa entender que cada palavra ela tem um momento certo de ser falada. Não é a qualquer momento. Né? O que é que a Bíblia diz? A palavra branda suscita a ira. A palavra branda suscita a ira. Precisamos entender isso. Tá certo? O capítulo 26 apresenta conselhos de um rei a outros reis. Salomão, com sua sabedoria e posição, pôde orientar. Olha o que foi que Salomão disse. Versos 18 e 19 do capítulo 26. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz, fiz isso de brincadeira. Já imaginou isso aqui? Né? A autoridade moral é fundamental ao líder. Não, eu fiz isso de brincadeira. Algo que prejudicou. Não é você tirar uma brincadeira com uma pessoa, não, isso é qualquer um de nós fazemos. Mas algo que prejudicou, e quando você vê o dano causado, você diz, fiz isso de brincadeira. Está errado, meu irmão. O líder, ele tem de ter autoridade moral. Ele tem que ter autoridade moral. Ele não pode estar com esse tipo de coisa, não. Tá certo? No capítulo 28, a gente lê os versos 6, 12 e 26 do capítulo 28. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade. Quando olhamos para a nossa sociedade, com noticiários mostrando comportamentos totalmente fora do padrão de Deus, vemos que a riqueza adquirida por suborno, contratos interesseiros e outros meios só trazem frustração e tristeza, prejudicando a pessoa e a sua família. Uma coisa que eu acho interessante aqui, nesse texto, né, é que esse texto que a gente lê lá no capítulo 28, ele traz uma explanação quando ele diz assim, que é tranquilo, é abençoado aquele que deita sua cabeça no travesseiro e consegue dormir. Às vezes é uma pessoa humilde, às vezes é uma pessoa que não tem o que comer amanhã, às vezes é uma pessoa que vai acordar e não sabe se vai ter um copo de café, uma xícara de café para tomar, ou um pão para comer, ela não sabe se vai ter isso, mas ela tem paz. Ela sabe que nada de ruim irá acontecer com ela. Ao contrário de muitas pessoas que são ricas, milionárias, mas para dormir tem que dormir à base de calmantes. Para dormir tem que dormir à base de remédio. E ficam ainda pensando, será que amanhã quando eu me acordar vai ter uma viatura da polícia na minha porta? Esperando somente eu abrir a porta para me levar preso? Eu pergunto aos irmãos e amigos, compensa? Compensa viver numa situação dessa? Compensa viver amedrontado? Meu irmão, a melhor coisa que existe nessa vida chama-se paz. E a paz que Jesus Cristo dá. É uma paz que você, nesse momento de tribulação que a gente está vivendo, né, com esse vírus aí circulando pelo mundo. É um momento de incerteza com relação à saúde. Não é com relação à vida eterna, não. Porque não tem vírus, não tem enfermidade, não tem dificuldade que vá tirar a sua salvação. A não ser que você queira. Mas não tem esse poder. Tá certo? Então o que é que a gente precisa analisar? Uma situação difícil, uma situação delicada, uma situação de incerteza com relação à saúde. Nós não podemos mais apertar a mão do nosso amigo, nós não podemos mais dar um abraço no nosso amigo, nós não podemos mais entrar em casa com sandália, nós temos de andar de máscara feito um bandido. Eu até estava comentando hoje. A gente anda de máscara como um bandido.
escondido, mas porque é necessário preservar a saúde. Mas eu tenho paz, meu irmão. O mundo tem as suas incertezas. O dia de amanhã é incerto. Mas eu tenho paz. Porque eu acredito, a Bíblia diz, eu bem sei em quem eu tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Jó passou por tribulação, por problema. Quem lê o livro de Jó precisa entender que Jó estava doente. Jó estava com a sua carne em estado de putrefação. A carne de Jó já estava podre. Os únicos amigos que Jó tinha naquele exato momento eram os urubus que estavam já rodeando ele lá, esperando somente ele morrer para comer as carnes dele. Porque Jó, meus irmãos, ele estava fedendo já. Numa linguagem bem clara, Jó estava fedendo. Jó estava podre. A Bíblia diz que ele se sentou no meio das cinzas, com um pedaço de caco. Ele raspava as feridas para ver se amenizava aquela dor. Jó estava inchado de tanta ferida. A Bíblia diz que a pele de Jó estava ressecada, estava se rachando. A Bíblia diz que da pele de Jó saía pus. Estou sendo bem específico aqui para os irmãos entenderem. Secreção, pus. Mas Jó conseguiu se levantar. Disse, eu bem sei que o meu Redentor vive. E que enfim se levantará sobre a terra. A mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse o dia que nasceu. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó disse, uma louca fala como você. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu poderia perguntar a você que está me assistindo agora, ou vai me assistir, porque essa live eu vou estar postando lá no meu canal no YouTube, tá certo? A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer ano que você possa estar assistindo isso aqui. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe em quem você está crendo, meu irmão? Você já descobriu qual o propósito da sua vida nessa terra? Porque você só está vivo porque tem um propósito para a sua vida aqui. Se Deus não tiver mais propósito na vida de ninguém, ele tira o camarada dessa terra. Meu pai já partiu para a eternidade, minha mãe já partiu para a eternidade, minha irmã já partiu para a eternidade, e hoje eu reconheço que eles partiram, porque Deus não tinha mais propósito para eles aqui. Eu só estou vivo hoje porque Deus ainda tem propósito na minha vida. Se ele não tiver mais propósito na vida de Davi Pérez, Deus vai levar Davi Pérez para a eternidade. Isso é lógico, é simples da gente entender. Então eu podia perguntar a você, em quem você está crendo? Em quem você está depositando a sua confiança? Tem de ser em Deus. Porque se você estiver confiando no homem, se você estiver confiando no empresário que pode lhe dar um emprego, se você estiver confiando naquele milionário que tem uma indústria, você pode ser gerente da fábrica dele. Você está confiando na pessoa errada. A sua confiança e a minha confiança tem de estar no Senhor. Tá certo? Nada como colocar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite sem preocupações com o que virá no dia seguinte. Aí ele coloca uma pergunta aqui, ó. Já pensou acordar com a Polícia Federal na sua porta? O capítulo 29 continua com esses conselhos práticos. Leia com cuidado e veja quais falam bem de perto ao seu coração. O capítulo 29 fala mais sobre isso aqui que a gente falou. Mas a confiança, meu irmão, a minha confiança tem de estar depositada no Senhor dos Exércitos. Tá certo? O capítulo 30 do livro de Provérbios, testemunho de um sábio, né? Chamo sua atenção para este conselho do sábio Agur, né? Nos versículos de 7 a 9. Olha o que foi que Agur falou. Peço-te que não me negues duas coisas antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga quem é o Senhor. Ou, empobrecendo eu, não venha furtar e profane
o nome de Deus. Olha esse texto que esse camarada deixa registrado para a gente. Uma coisa eu te peço, duas coisas eu te peço, ele diz aqui. Não me dê a riqueza e nem me dê a pobreza. A riqueza para que eu não venha me esquecer do Senhor. E a pobreza para que eu não venha a defamar o teu nome. Me mantenha com a minha porção diária. Meus irmãos, 99% das pessoas que são ricas, elas deixam de confiar no Senhor para confiar no dinheiro. 99% dos ricos do planeta, eles deixam de confiar em Deus para confiar no poder material que eles têm. E o pobre? O pobre muitas vezes é o contrário. O pobre não tem o que comer. O pobre, ele não tem onde cair morto. Mas muitas vezes ele vai roubar. E ele diz, eu roubei porque minha família estava passando fome. Eu roubei porque eu tinha uma conta para pagar amanhã e não tinha dinheiro. Eu roubei porque o coronavírus está aí e eu não tenho comida dentro de casa e eu vou ter de roubar. Porque Deus permitiu isso. Meu irmão, Deus não permitiu, não. Se você confiar em Deus, se você colocar a sua confiança em Deus, vai surgir alguma coisa para você. Pode ter certeza. Ele vai usar um ímpio para vir deixar alguma coisa na sua casa. Ele vai te abençoar em você achar uma quantia em dinheiro. Ele vai fazer com que o camarada que nunca lhe viu, lhe encontre e lhe dê algum dinheiro, ou lhe dê uma oferta, ou lhe dê uma feira. Ele vai fazer alguma coisa para lhe abençoar, se você confiar nele. Então Agur, ele pediu isso aqui. Nem me dê a riqueza, nem me dê a pobreza, mas me mantenha na minha porção diária. Certo? Interessante o paralelo que ele faz entre vaidade e mentira, pobreza e riqueza, fartura e negação. O autor estava preocupado em negar ao Senhor ou prejudicar o próximo, furtando e colocando a culpa em Deus. Como isso a gente já falou que acontece, né? Um exemplo para nós, sabedoria nas escolhas de maneira que Deus esteja sempre orientando em qual direção ir, para que a nossa vida seja um reflexo de sua luz em nós. Tem de confiar em Deus. Manter sempre, meu irmão, o equilíbrio. Manter sempre o caráter. Manter sempre a confiança. Tá certo? Ou os irmãos estão pensando que porque você é crente, você não vai sofrer. Ou você está pensando que porque você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, porque você se batizou nas águas, porque você prega, porque você ensina, você não vai passar por dificuldade. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser menino. A Bíblia diz que Deus, ele prova a quem ele ama, açoita quem toma por filho. Muitas vezes é necessário isso acontecer. Muitas vezes é preciso acontecer para que o homem se encontre com Deus. É preciso acontecer. Para que o homem se encontre com Deus. Para que o homem reconheça quem é Deus. Os irmãos estão vendo aí essa questão desse coronavírus aí? Coronavírus, meu irmão, não tem rico nem pobre, não. Todo mundo está numa linha só. Não tem camarada que tenha mais dinheiro, não tem camarada que tenha menos dinheiro, não tem patrão, não tem empregado. Está todo mundo nivelado. Se não lavar a mãozinha com sabão, se não passar o álcool gel, se não manter uma limpeza, se não manter esse confinamento aí, essa quarentena aí, vai ser contaminado com o vírus, pode ser rico, pode ser pobre, e o seu dinheiro não vai impedir isso, não. Deus nivelou todo mundo agora, todo mundo é igual. Aí a gente vê o povo cantando nas janelas dos prédios, né? Quão grande é o meu Deus. Por que não cantou antes? Aí a gente vê o povo agora se reunindo nas praças, né? Orando, clamando a Deus. Por que não clamou antes, meu irmão? Só busca a Deus no momento de dificuldade. Só busca a Deus no momento difícil. Só corre atrás do Senhor quando o negócio aperta. Ele vai ouvir você. Nem se preocupe, ele está ouvindo você. Mas ele quer que você tenha um compromisso com ele. Ele quer que você tenha um compromisso com ele. Ele não quer que você hoje esteja com ele e amanhã, quando tudo melhorar, você vai de novo.
né? Ele não quer que você esteja com ele hoje, no momento de dificuldade, e amanhã, quando tudo melhorar, eu vou ali tomar uma. E não, a gente não faz isso. No momento de aperto, eu estou com Deus. No momento que tudo melhora, eu corro de perto dele. Ah, meu irmão, ele está vendo. E a conta vem, viu? A conta vem. Também chama a nossa atenção para coisas pequenas que nos ensinam grandes verdades. Os versículos 24 a 28 dizem assim: há 4 coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. Olha o que ele coloca aqui, ó. Formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa. Pequenos insetos e animais que nos ensinam grandes lições. Previdência das formigas, ela se previne para um momento difícil. Segurança dos coelhos, eles fazem as suas casas em rochas, mesmo sem ter força, eles cavam a rocha e estão em segurança na sua habitação ali. Equipe de gafanhotos, que eles sem ter liderança nenhuma, eles voam em bandos para onde eles vão se alimentar. E a liberdade das lagartixas, que você pega ela com a mão, mas ela também está nos palácios dos reis, né? Estão na casa dos barões, nas mansões, existe lagartixa mesmo, em todo canto. Na casa do pobre e no rico tem. Tá? A natureza está nos ensinando. Então, é isso que a gente precisa entender. Tá certo? Buscar sempre a Deus. Conselhos de uma mãe. Está lá no último capítulo de Provérbios, capítulo 31. Esse capítulo muito conhecido entre nós é, na realidade, uma mãe aconselhando seu filho na escolha de uma esposa. E vale salientar o seguinte, viu? Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Tem mães, não são todas, mas tem mães que são castradoras de homens. Elas castram o menino. Inconscientemente, mas castram. Quer um exemplo? A mãe tem de cuidar do filho, claro. A mãe tem de ter cuidado no filho, claro que tem. A mãe tem de ter zelo pelo filho? Obviamente que tem, é mãe dele. Mas ela tem de entender que está criando um filho para o mundo. E esse menino, que hoje é um menino, 10 anos, 11 anos, 15 anos, 16 anos, esse menino um dia vai ser um homem. E esse menino um dia vai se casar com uma mulher. E esse menino um dia vai sair de dentro de casa. E esse menino um dia vai ter a casa dele. E esse menino um dia vai ter as suas responsabilidades. E esse menino vai ser dono da sua família, chefe da sua família. Mas as mães, muitas mães de hoje, estão criando os filhos para elas. Mulheres hoje que não saem com o marido, com seu esposo, porque tem medo de deixar as crianças em casa. 2 marmanjos, ou 3, ou 4, sei lá. Tem medo de deixar em casa porque o bichinho pode acontecer alguma coisa. E o marido sendo jogado ao lado. Deus está vendo, irmão. E isso não estou dizendo que é correto. O que pode o seu marido fazer? Está errado. Já vou dizendo desde não está errado. É pecado. Mas você com uma atitude dessa, de dar a atenção a seus filhos e esquecer seu marido, pode ser que você esteja jogando ele nos braços de outra mulher. E se ele cair, você foi conivente com o erro e ele também vai estar em pecado porque está errado ele fazer isso. Mas você foi um canal para que isso acontecesse. Mães castradoras que deixam o convívio com seu esposo, que a Bíblia diz que são uma só carne. Filho não é uma só carne com mãe nem pai. Mas a mulher com o marido é a única união que simboliza a igreja de Cristo. Cristo, ele simboliza a igreja, a volta dele é simbolizada por um casamento, em que o noivo aguarda pela noiva, que é a igreja. Então, para vocês verem como é sério a coisa, como é sério a situação. Então, nesse caso aqui, em específico, é uma mãe aconselhando o seu filho, dizendo, meu filho, você precisa um dia se casar. Mas para você se casar, você tem que escolher uma mulher íntegra. Uma mulher inteira, uma mulher que seja padrão, uma mulher que seja referência. Tá certo? Ela inicia seu discurso aconselhando o filho a ter cuidado com aqueles
que não tem voz nem vez, para que ele seja um rei sábio e esteja atento a todas as necessidades do seu povo. Em seguida descreve a mulher virtuosa. O que é virtuosa? Significa repleta de boas características morais, honrada, honesta, que tem boa conduta, esforçada, bela, excelente, etc. Então, a mulher virtuosa é isso aqui. Mulher virtuosa não é aquela que anda com um decote batendo no umbigo, não. Mulher virtuosa não é aquela que anda com uma saia lá no tornozelo, mas a saia tem um lascão que bate na cintura. Mulher virtuosa não é essa. Mulher virtuosa é aquela que tem caráter, que tem princípios morais. Na sua descrição, ela diz que uma mulher virtuosa é confiável. Olha o que uma mulher virtuosa é. Confiável, bondosa, habilidosa, previdente, organizada, administradora, cuidadosa de si e dos outros, trabalhadora, sensível, tranquila, boa reputação, boa negociadora, sábia. Por isso ela é admirada e homenageada. Não é uma mulher biônica, mas é uma mulher normal que teme a Deus. Isso é o conselho que se dá lá no capítulo 31 do livro de Provérbios. Mulher virtuosa. O texto de Provérbios diz: o seu valor excede dos rubis. É mais valioso do que as pedras preciosas. Ela está no controle, que busca sabedoria para todas as decisões. Ela se torna uma bênção para todos, num mundo tão volátil em que vivemos, onde tudo vale desde que eu esteja bem e não importam os outros. A chamada sociedade líquida ou descartável, em que os valores estão se perdendo. Mas como cristãos, comprometidos com o Senhor, precisamos estar sempre na busca por uma vida íntegra, vivendo de acordo com os conselhos de sua palavra. A busca da sabedoria diariamente deve ser a nossa meta constante. Então, mulher sábia. No mesmo capítulo, 31, diz que é ruim viver com uma mulher semelhante a uma chuva densa, onde há goteira, numa casa que há goteira, meu irmão. Já imaginou aquele pingo de goteira ali, batendo direto ali? Aquilo incomoda o ouvido. Da mesma forma é a mulher rixosa, mulher provocadora, mulher que briga com tudo, mulher que reclama com tudo. É horrível. Então, que as mulheres sejam diferentes, tá certo? Nossa conclusão. O texto áureo está no capítulo 28, 6. A gente já leu, né? Que diz assim: é melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Este conselho mostra claramente que a riqueza não traz integridade, mas pode ter as duas coisas. Você pode ser rico e ter integridade, né? Mas não é o que temos visto. Não significa que ser pobre é o mesmo que ser íntegro. Pode não ser. Mas o sábio mostra que um pobre íntegro e com valores morais vale mais do que um rico com muito dinheiro, mas com valores que destroem, né? O livro de Provérbios desafia especialmente os jovens a aprenderem com as gerações passadas. Filhos aprendem com os pais e pais também estão aprendendo com os filhos, pois cada geração tem as suas novidades. Quando se pensava em avô conversar com o neto pelo WhatsApp, ninguém nunca pensou nisso, né? Ou o neto ensinando o avô, o pai, a usar as mídias sociais. Isso é importante também. Modernidade não anula valores eternos. O livro de Provérbios apresenta implicações práticas de confissão de que Deus é o Senhor de tudo que diz respeito à vida. A fé deve ser vivida no mundo cotidiano, onde problemas exigem sabedoria prática. A maneira como nos relacionamos com os outros indica o como nos relacionamos com Deus. Busque sempre mais conhecimento e sabedoria e seja uma bênção. Tá certo? Essa foi a nossa lição de número 10 da nossa EBD. Domingo, se Deus assim nos permitir, a gente vai estar estudando a lição 11, que tem como título Tudo tem a sua ocasião própria. O texto áureo é Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tá certo? A gente vai entrar no livro de Eclesiastes. Então aqui, os capítulos de Eclesiastes que você vai estudar para essa lição. Do capítulo 1 ao capítulo 6 de Eclesiastes. Tá certo?
Então você que ouviu aí, que vai ver a nossa live, o nosso vídeo, certo? Você, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Eclesiastes, vai estar baseando a nossa lição de número 11. Tá bom? Domingo, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos. E hoje à noite, 10h30 da noite, nós estaremos com mais uma live onde nós iremos estar explanando um texto da Bíblia, trazendo uma reflexão aí para vocês. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que a gente possa encerrar a nossa live. Tá certo? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela ministração dessa lição. Que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida. Nos ajuda nesse momento difícil que o mundo passa. Retira, Deus, esse vírus da face da terra, se assim tiver nos teus planos. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que hoje glorifique o nome dele, que Deus possa nos abençoar, tá?